A vida do teu servo. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso pastor falou que a sorte caiu sobre mim. Eu já tenho ter escapado dessa sorte na fase terça-feira. Mas vamos, pela misericórdia do Senhor, vamos aqui falar aquilo que o Senhor tem nos colocado no nosso coração. Eu estava meditando na palavra do Senhor. Eu meditei ali em Mateus, mas eu vou ler aqui primeiro, depois eu falo. Quero ler aqui com a igreja do livro de Marcos, no capítulo 5, só apenas dois versículos, 5 e 21. E passando Jesus outra vez em um barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que, chegando um dos principais da sinagoga, o nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir, meu Deus, que não seja, Deus, Senhor, a minha vida, mas que seja a tua, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, falar aos nossos corações, para a honra e a glória do meu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. É uma responsabilidade muito grande, mas o nosso Deus, Ele tem nos chamado, então vamos fazer aquilo que Ele nos chamou. Eu meditei ali sobre a porta estreita, quando Jesus fala assim: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida, e porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz a muitos à perdição. E eu fiquei ali lutando com essa palavra, e o pastor falou assim: irmão Pedro, como é que o senhor está? Eu falei: pastor, eu estou aqui meditando na palavra do Senhor. E esse livro aqui de Marcos, ele falou forte ao meu coração. Porque este homem, ele se encontrava numa dificuldade muito grande. Ele era chefe, um dos principais da sinagoga. E ali ele se encontrava com uma dificuldade, porque ele já tinha visto um homem ser expulso da sinagoga porque ele não quis condenar o nosso mestre. Então, ele sabia, mas antes de tudo, de acontecer essas coisas, esse homem, ele era pai. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja: quem ama Jesus aqui, levanta a mão. Depois, no finalzinho, vocês vão entender o que eu quero dizer. Este homem aqui, ele não olhou, ele se esvaziou de tudo que ele tinha, porque ele podia estar pensando, ele podia estar pensando assim: eu posso enviar um servo para ir falar com Jesus, para Jesus vir na minha casa aqui orar pela minha filha. Mas não, ele negou a si mesmo. Ele, como chefe da sinagoga, ele negou a si mesmo, e ele mesmo foi atrás de Jesus. Por quê, irmão? Porque ele estava com uma filha que já estava quase à morte. E quando um pai ou uma mãe vê uma filha quase à morte, ele faz de tudo para socorrer. Independente de tudo, se ele ia perder cargo, se ele ia ser expulso da sinagoga, mas ele colocou no seu coração o propósito de ir atrás de Jesus. E o interessante, irmão, é que quando aquele homem ele chega diante de Jesus, que ele vê Jesus, ele faz a coisa mais linda. Ele não suportou com a multidão que estava ali cercando Jesus, mas ele veio correndo e se prostrou diante dos pés de Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite, que quando um crente
ele se posta nos pés de Jesus, a vitória ela vem automaticamente. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o nosso Jesus está ali pronto para atender o seu clamor. E o interessante é que Jesus, olhando para aquele homem, disse assim: olha, eu irei contigo. E o que a gente aprendeu aqui com a vida de Jairo? Examinando a atitude de Jairo, que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 5, do 21 ao 35, somos inspirados pela sua fé. E persistência que resultaram em milagre. Para esse homem aqui receber esse milagre na vida dele, ele não desistiu da primeira dificuldade que encontrou. Ele prosseguiu. Ele foi mais para frente. E a palavra do Senhor Jesus diz que aquele homem, ele mostrou uma atitude muito linda, que foi sua fé. Quem sabe alguém até falou para ele assim: ó, não vai atrás de Jesus não, porque como é que você vai saber se a sua filha vai ser curada? Como é que você pode saber se Jesus vai vir na tua casa e pôr as tuas mãos, as mãos dele na sua filha? E se você for atrás dele, não vai acontecer nada. Porque às vezes conselhos que nós recebemos de alguém, às vezes só vem para desanimar a gente. É difícil você encontrar uma pessoa que dá um conselho para você ir avante. Porque todas aquelas pessoas que dão para você um conselho para você ir avante, pode acreditar que essa pessoa é seu amigo. Ele quer ver o seu bem. E aquele homem, ele prosseguiu. E o interessante, irmão, que quando a gente busca incessantemente algo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente alcança. Porque aquele homem não desistiu da dificuldade que aconteceu na vida dele. E o interessante é que nesse mesmo versículo tem aquela mulher que também estava sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue, já a filha de Jairo, que não fala quanto tempo aquela filha dele estava doente, não fala quanto tempo aquele homem persistiu em procurar Jesus e achar a sua resposta. Eu não sei se você entrou nessa noite aqui precisando de uma resposta, mas eu quero dizer que quando você busca o nosso Deus, a resposta é certa. Independente da dificuldade que se levanta, louvado seja o nome de Jesus. Assim como o Jairo, nós também enfrentamos dificuldades em nossa jornada. No entanto, devemos aprender com Ele a não desistir, mas perseverar com fé, confiando em Deus. Pode agir em nossas vidas. A história de Jairo nos ensina que quando mantemos uma atitude de confiança, de buscar fervorosamente por Deus, podemos experimentar a manifestação do seu poder. Glória a Jesus, aleluia. Aquela mulher também ela não podia sair para a rua. A sociedade impedia, naquela época a sociedade não permitia que aquela mulher saísse. Mas ela veio por trás de Jesus, rompeu a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Porque quando você toca em Jesus, sempre sai virtude dele. Glória a Jesus. E para nós conseguir, irmão, à frente, para nós caminhar, para nós vencermos dificuldades que vai se levantar nesse mundo, a gente precisa sempre estar tocando em Jesus. Para nós suportar o que vem, o que está para acontecer nesse mundo, aleluia, a gente tem que estar sempre olhando para Jesus. Esse homem aqui não tirou a sua fé de Jesus. Ele foi
E quando Jesus estava ali com ele, chegou aquela mulher, Jesus parou. Aí veio um dos principais da sinagoga e falou para ele: já não incomode mais o mestre, que a sua filha morreu. E Jesus, ouvindo aquela palavra, só disse para ele: já não temas, crê somente. Você sabia que a nossa vitória para entrar no céu é crer em Jesus Cristo? Que Ele pode fazer todas as coisas, até aquilo que é impossível para nós, para Ele é possível. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando Jesus quer trabalhar na minha vida e na tua vida, não tem dificuldade, não tem impedimento, não tem obstáculo. Porque quando Ele chega, está chegado. Quando Ele levanta as suas mãos para te dar vitória, a vitória chega. Porque quando Ele levanta o seu trono, que Ele ouve a sua oração, é para te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada no nome do Senhor. Porque assim diz o Senhor: o poder da oração é tão somente grande, que não há naquela pessoa que não alcança. Quando dobramos o nosso joelho diante de Deus, Ele se levanta para agir ao nosso favor. Então o impossível começa a acontecer, a promessa se cumpre, o Senhor se realiza e a vitória chega, pois o Senhor honra aquele que o busca, e quem busca de joelho recebe de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Você está buscando de joelho? Então pode ter certeza que a tua vitória você vai receber de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o nosso Deus é tão maravilhoso. O nosso Deus é Deus que levanta os caídos. O nosso Deus é aquele que faz assim, ó. Presta atenção. No primeiro livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então aqueles que olhavam para mim, olhavam para você, dizendo que nós somos fracos, fique com a certeza que você tem um Deus que fortalece você. Quando alguém olhar para você e dizer que você está ficando louco, fale para essa pessoa assim: mas Deus procura as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Louvado seja o nome santo do Senhor. A fé nos leva a coisas que parecem loucas, mas aos olhos humanos, mas para Deus, usar a nossa fé é para revelar o seu poder. Quando o milagre acontece, a sua glória se manifesta no nosso meio. Aleluia. E Deus entrega além, Deus enxerga além das aparências e das circunstâncias. Por isso mesmo que aos nossos olhos seja impossível, para Deus basta somente uma palavra e o milagre acontece. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória seja dada no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sabe aquele centurião que foi atrás de Jesus, mandou um servo ali falar com ele que Jesus vai na casa dele para curar o servo? Ele disse: eu irei. Aquele servo assim: Senhor, eu não sou digno que sou ele na minha casa, mas somente uma palavra tua, o meu servo sarará. Aleluia, seja o nome de Jesus. E ele está aqui nessa noite para ouvir a tua palavra, ouvir o teu clamor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus lapida a sua vida e você sente dor,
Não chore. Alegre-se, porque Ele está fazendo de você um diamante. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus disse ao seu discípulo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque verão que serão o reino do céu. Deus não lapida vidro, apenas pedra preciosa. Você é precioso na mão do Senhor. É por isso que Ele usa às vezes a dor, o sofrimento para lapidar a minha e a sua vida. Porque é na dor que nós somos lapidados, é na dor que a gente vamos ser firmados cada vez mais na rocha. Porque a rocha é Jesus Cristo. E nessa noite, essa rocha está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele faz da queda um crescimento, do zelo um aprendizado e das lágrimas uma purificação. E de pessoas como você, Ele faz um troféu. E esse troféu você vai receber um dia, quando Ele raiar nas nuvens. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque com Deus é assim. Com Deus é assim. Se você sonha, Ele realiza. Louvado seja o nome de Jesus. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Eu consigo acreditar aqui nesta noite. Aleluia. E se você errar, Ele te corrige. Louvado seja o nome de Jesus. E se você tem fé, Ele faz o milagre acontecer. E se você orar, Ele te ouve. E se você esperar nele, tem recompensa. Vale a pena ou não vale a pena, irmão, servir esse Deus? Vale a pena ou não vale a pena, mas eu encontro de Jesus cada dia mais na nossa vida. Aleluia, porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que os nossos olhos não enxergam, os olhos de Deus ele enxerga. Aquilo que as nossas mãos não conseguem alcançar, as mãos de Deus conseguem chegar lá. Aleluia. Sabe por quê? Quando a gente ora aqui e Deus faz um milagre na promete, porque a nossa oração chega no trono dele, ele vai com as suas mãos até lá e a vitória chega até a pessoa que está precisando do milagre dele. E nessa noite, se você está precisando do milagre do Senhor Jesus Cristo, creia que Ele está aqui para realizar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja lá no nome santo do Senhor. O que eu acho interessante, irmão, que quando Jesus chegou na casa de Jairo, que ali estava tendo um alvoroço, era choro, e Jesus olha para aquele e diz assim: não chora, a menina não está morta, mas está dormindo. E aqueles ateus abençoados que riram de Jesus. Jesus falou assim: ah é? Então ninguém vai entrar, só vai entrar eu, o pai e a mãe e os que vieram comigo, Pedro, Tiago e João. O milagre quando vai chegar na sua vida, irmão, às vezes nem todos vai ver. É só você, Jesus, quem está dentro da tua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então eu acho interessante, aleluia. Eu vendo isso aqui, e eu vendo algumas frases, e eu achei tão bonito que quando Abraão, ele olha, onde houve aquela confusão entre os pastores de Abraão e de Ló, o Senhor disse para Abraão assim: ó, é melhor que vocês se separem. Só que Deus não falou para Abraão para ter rancor no coração para Ló, não. Deus falou só para separar. Porque tem coisa que não é, às vezes a pessoa
tem uma discussão, tem uma contenda, mas fica com um rancor no coração. Eu quero dizer para você nessa noite, por isso que essa palavra que está falando no nosso coração, que se você tiver isso aqui, Jesus está aqui para limpar. Porque se Jesus vai na luz, se o coração estiver assim, você não vai subir. Eu sinto muito dizer, porque lá no céu não entra rancoroso, não. Lá no céu entra limpo de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. E eu acho interessante que Abraão deixou que Ló escolhesse a terra. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que a bênção e a promessa não estavam na terra, mas estava assim nele. E a bênção que Deus tem para mim e para você não está nessa terra, está em você. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque sabia que a bênção não estava na terra, mas estava nele. Não brigue por causa do lugar, nem por posição, porque maior que seja o desafio, as bênçãos de Deus não estão em lugares, estão em você. Aonde quer que você esteja, a bondade e a misericórdia seguirão, porque quem tem a presença não tem concorrência. Se você tem a presença de Deus, pode ficar seguro que você não tem concorrência, porque a bênção que Deus determinou na tua vida e na minha vida, ninguém pode tirar, porque quem prometeu foi Ele. Só tem uma coisa, só quem pode reter essa bênção na nossa vida é nós mesmos. Porque quando Jesus ele olhou e falou para os seus discípulos, às vezes na nossa vida, Jesus só deixou 2 mandamentos. Qual foram os 2 mandamentos que Jesus deixou? Amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Só que ele acrescentou mais um. E esse mais um, para nós é tão difícil, né, irmão? Amar os seus inimigos também. Amar. E só que Jesus, quando Pedro chegou em Jesus, disse: ó Jesus, eu não me negarei. Jesus, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas Jesus não olhou para Pedro com um olhar de condenação, não. Jesus olhou para Pedro com um olhar de misericórdia. Tanto que quando ele chegou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Pedro disse assim: tu sabes, Senhor, eu te amo. Perguntou pela segunda vez: tu me amas? Aí Pedro disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E pela terceira vez Pedro entristeceu: tu sabes de todas as coisas, então apacenta as minhas ovelhas. Viu só que a promessa de Deus, Jesus já tinha escolhido a Pedro para ser pastor de ovelha, apacentar as ovelhas, mesmo ele tendo fracassado várias vezes, porque o nosso Jesus, ele às vezes ele não olha para o nosso fracasso, mas ele olha aquilo que ele tem para nós lá na frente, porque a promessa dele ninguém pode impedir, só nós mesmos podemos impedir. Porque quando Jesus está dizendo amai o seu inimigo, você tem que amar ele. Você tem que amar os seus irmãos. Porque quando Jesus diz assim, amai uns aos outros. Lembra do começo quando eu falei quem amava Jesus aqui? Esse homem aqui demonstrou que amava a sua filha. Ele não suportou pela dificuldade. Ele não suportou se ia ser jogado fora da sinagoga. Ele não suportou, ele não quis saber se ele ia ser rejeitado, porque ele amava. E quando a gente ama, a gente obedece. Se Jesus está dizendo assim, amai uns aos outros, a gente tem que amar. Mesmo que às vezes tenha uma contenda, uma confusão assim, que acontece, mas a gente não pode ver nosso irmão virar as costas não. Porque aquele olhos de chama de fogo está vendo tudo.
Aleluia. Os olhos de fogo, ele não toscaneja, ele enxerga tudo. E às vezes o Espírito Santo de Deus, eu tenho esse mistério com ele. Às vezes as pessoas podem estar olhando, pensando assim, nossa, irmão Pedro só fica só observando. Às vezes não é. Às vezes é o próprio Espírito Santo de Deus. Observa como está o meu povo. E observa. Às vezes eu vejo aquelas pessoas que estão no nosso meio assim, aquela amizade tão bonita, que eu falo, Jesus que permanece, mas daqui a pouco está um para um lado, outro para o outro, um não olha mais na cara do outro. Já acabou a comunhão, já acabou o amor, e colocando a mão no corpo e no sangue de Cristo para a sua própria condenação. É o tempo de nós refletir o que tem aqui no nosso coração. A minha esposa às vezes fica brava comigo, mas fala assim, eu quero me encontrar logo com Jesus, porque esse mundo aqui vai ficar ruim demais. Nosso pastor fala uma coisa assim, esse mundo, não espere coisa boa desse mundo não, irmão. Espere se encontrar com Jesus logo logo. Louvado seja o nome de Jesus, porque a nossa esperança é um dia se encontrar com Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou dizer uma frase aqui para a igreja. Eu meditando nela, eu achei muito bonito. Presta bem atenção. Nunca se importe com o que as pessoas dizem de você. Seja como as estrelas. Elas não buscam elogio, nem fama, apenas brilha intensamente. Você sabia que às vezes quando você está andando na rua, e alguém olha para você e fala assim, você é crente, né? Já aconteceu isso com você já? Eu creio que sim. Por que ele pergunta? Porque a tua luz está brilhando. E as estrelas do céu você pode ver, às vezes você não vê, você vê só aquela escuridão, né? Como se fosse uma estrela, mas elas estão lá no céu brilhando. E nós aqui nessa terra, nós temos que ser estrelas, nós temos que ser luz, nós temos que brilhar onde nós estivermos. Louvado seja o nome de Jesus, porque essa luz que está em mim, está em você, não pode se apagar, porque se ela se apagar, nós vira treva também. Amém? Se estão te perseguindo, irmão, dê glória a Deus. Porque Jesus falou bem assim: perseguiram a mim, seguirão a vós também. E às vezes nas minhas orações assim, meu Deus, ele parece que ele ouve muito rápido o que eu falo. Uma vez eu falei para ele: Jesus, eu quero carregar as suas marcas. Mas quando eu comecei a provar as marcas de Cristo, eu falei: Jesus, é muito dolorido esse negócio. É tanto desprezo, Jesus, mas por que tanto desprezo? Ela falou: você não queria carregar a minha marca, então você vai ser desprezado. Jesus, por que tanta perseguição? Você não queria minhas marcas? Você vai ser perseguido. Você está doendo? Dói, mas às vezes é bom demais, sabia? Porque quanto mais persegue você sente a presença do Senhor. Quanto mais se calúnia, você glorifica o nome de Jesus, porque você sabe que eu caluniando, porque caluniar se houvesse também. Então, te perseguindo, primeiro perseguiu Jesus. Então, glorifique, exalte, faça igual ao discípulo, apanhar lá no templo e sair para fora, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Você pode nessa noite dizer no seu coração: pode vir a perseguição que vier na minha vida, mas eu nunca vou abandonar o meu Senhor Jesus Cristo. Sempre estarei com ele.
porque vale a pena, irmão. Uma certa feita, o irmão veio, eu tinha feito um propósito com Deus, e uma das marcas que eu queria de Deus, eu ia falar aqui para a igreja. Eu só falei para Deus, eu falei, meu Senhor, eu quero ser igual Pedro. Até onde eu passar, a minha sombra cure. Isso em oração, sem falar para ninguém, só eu e Deus. Aí eu estou na casa do pastor, aí o pastor olhava para mim, aquilo foi me incomodando, me incomodou. E eu passava para lá e ele olhava, eu passava para cá e ele olhava. Eu falei, pastor, o que aconteceu? O senhor tanto olha para mim. Ele falou, rapaz, tu falou um negócio tão sério para Jesus. Eu falei, o que foi? Tu não falou para ninguém. Você não falou para ninguém. Tu disse que queria ser igual Pedro, né? Que até as sombras tu passasse curasse. Você está preparado para pagar o preço? E eu, sem pensar, eu disse, estou. Irmão, foi, meu Deus do céu. Se não fosse o Espírito Santo, toda noite, quando eu estava de joelho, visitar e vir dar um abraço, não sei se eu estava vivo mais não, porque foi uma coisa tão terrível, mas tão terrível. O inimigo, às vezes, eu estava dormindo, irmão, diante de Deus, eu estou mentindo que eu estou em cima do altar. Ele vinha assim, ó, puxava a minha coberta, pensando que era o rapaz, o irmão que ele estava morando comigo. Eu falava para ele, sim, vai de brincadeira, sai daqui. Mas eu falei, mas o irmão nem chegou. Falei, quem está mexendo na minha coberta? Quando é você, né? Levantei com tanta força assim, eu repreendi e falei, sai daqui, demônio sujo. Em nome de Jesus, sai. Começou a perseguição. Eu estava em casa assim, quando mesmo esperei, o telefone tocou. Era minha sogra, ela já dorme com o Senhor. Falou para a filha dela, chama o seu esposo, vem aqui, pelo horário que o meu esposo ele já está morrendo aqui em cima da cama. Aí peguei no carro, cheguei no lar. Foi eu, um cunhado nosso. Quando cheguei no lar, ele era um moreno forte. Ele estava em cima da cama, parecia uma caveira, não tinha mais nada, só osso. Eu coloquei a mão naquele homem, parecia uma geladeira. Aí o rapaz, o cunhado nosso, olhando para nós, chorando, falou assim, chama o SAMU, porque ele já morreu, não tem mais jeito. Aí quando ele saiu, aquela voz falou para mim, tu disse que queria ser igual Pedro, põe a mão dele e representa. Eu coloquei a mão naquele homem, assim, espírito da morte, sai dele em nome de Jesus. Aquele homem voltou tudo dele lá, voltou tudo normal. Aí aquele rapaz entrou, mas ele estava doido, começou a chorar e começou a gritar. Aí quando já tinha chamado o SAMU, aí levaram ele sentado assim, ele olhando para mim. Aí você sabe como é que é a curiosidade nossa, né? Aí eu perguntei para ele assim, ô irmão, me diga uma coisa, quando o senhor estava lá na cama, o que aconteceu? Ele falou bem assim, olha, quando o meu espírito saiu do meu corpo, eu estava chegando na porta, eu ouvi uma voz com tanta autoridade que disse, volta, que não chegou o tempo. Mas depois daquele dia, eu falava para Deus que eu queria ver essas mãos aqui ressuscitar logo. E pela misericórdia do Senhor, ela ressuscitou. Mas eu paguei um preço tão grande. Só para finalizar, eu fiquei sozinho. Mas eu não deixei de Jesus. É por isso que eu estou hoje aqui. É por isso que pode se levantar o que for na minha vida. Por isso pode falar de mim o que quiser. Eu sempre falo para Jesus, cuida de mim, guarda o meu irmão, guarda a vida do nosso pastor,
para que Ele venha cada dia conduzir essa igreja. Está pensando que é fácil ser pastor? Não é não. Eu já sei isso há muito tempo. Às vezes o fardo pesa tanto, que às vezes você procura um ombro amigo, e às vezes é só você e Deus. Quero dizer para o nosso irmão Sidonilson: você mora no meu coração e no Pai do meu. Jesus te ama e eu também. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Salve a igreja com Jesus. Vamos colocar de pé, meu Senhor, da resolução. Palavra abençoada. Testemunho